Bom dia, galera. Vamos agora, dando sequência às nossas aulas ministradas aí, nós vamos à sequência da correção, fazer das aulas com respeito às atividades que eu enviei para vocês a respeito do campo elétrico, as 9 questões que foram postadas aí no grupo. Vamos à resolução dessas questões aí. Questão 1. Leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto a C para certo ou E para erradas e em seguida marque a alternativa correta. Então está pedindo a alternativa correta aí, questão 1. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte e do meio onde essa carga se encontra. Quando nós sabemos e trabalhamos com o campo elétrico, nós sabemos que o campo elétrico ele é gerado a partir de uma carga elétrica que esteja situada em um meio. Ou seja, o campo sim vai depender exclusivamente dessa carga elétrica e desse meio. Alguns alunos podem estar se perguntando, professor, mas e a distância? O campo elétrico depende da distância? O campo não depende da distância. Agora, a intensidade do campo, sim. O exercício não está falando de intensidade, o exercício está falando a respeito do campo, da origem do campo. E para que exista o campo elétrico, basta termos uma carga elétrica situada em qualquer meio. Então, o exercício é bem claro. Agora, se nós trocamos aquela palavrinha ou acrescentamos a palavra ali, a intensidade do campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte do meio, aí estaria errado, pois a intensidade também depende da distância ou depende da força. Então, veja bem, o campo depende da distância, o campo não. A intensidade do campo, sim. O exercício está se referindo ao campo. Portanto, o campo, sim, depende exclusivamente da carga fonte, é a minha carga ser positiva ou ser negativa, e o meio onde ela está inserida, se é no vácuo, no líquido, no ar, qualquer coisa do tipo aí mencionado. Então, questão 1, a alternativa 1, correta. 2. Em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico? Nós sabemos que para existir o campo elétrico, basta termos uma carga elétrica. Seja essa carga elétrica positiva, negativa, neutra, sim, sempre haverá o quê? Haverá um campo elétrico emergindo ou chegando em uma carga elétrica. Portanto, é verdade também. Portanto, 1 e 2 já estão corretas. 3. Se o campo elétrico de uma região não variar, ou seja, ele vai ser estático, ele vai ser constante, com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Sim, junção de eletricidade com algo estático, eletrostático é um campo eletrostático, sim. Se ele não variar, está correta também. Portanto, as alternativas, as 3 estão corretas, 1, 2 e 3. Resposta correta, portanto, letra E do exercício 1. As 3 alternativas estão corretas. Questão 2. Seja Q positiva a carga gerada do campo elétrico e que a carga de prova em um ponto P, próximo de Q, podemos afirmar que, então veja bem, o que o exercício está falando? Que nós temos uma carga elétrica Q, essa carga elétrica Q, ela é positiva, que ela está distante de uma outra carga elétricazinha Q, que ela se encontra no ponto P. Foi isso que o enunciado mencionou para a gente ali. Existe uma carga Q positiva que está distante de uma carga de prova, também chamado de Qzinho, no ponto P. Letra A. O vetor campo elétrico em P, ou seja, o meu campo elétrico em P, depende do sinal de Q? Depende da cargazinha de prova aqui? Não. O campo elétrico depende da carga prova da fonte. A minha carga fonte. Qual que é a minha carga fonte? É o Qzão aqui. Portanto, quem determina o meu vetor campo elétrico, ou seja, sua direção e o seu sentido, é a carga fonte e não a carga prova. Portanto, letra A, falsa. Letra B. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q, a carga Qzinho de prova. Mais uma vez, a intensidade, o tamanho dessa carga Q interfere no meu campo elétrico? Não, jamais. O que vai interferir no meu campo elétrico é sempre a carga Qzona aqui, o meu Q, o positivo. É essa carga que interfere no meu campo elétrico. Portanto, a letra B também falsa. Letra C. O vetor campo elétrico será constante
qualquer que seja o valor de Q. Então nós teremos um valor do meu campo elétrico, ele sempre será constante, indeterminado, independentemente da carga Q. Vamos saltar essa daí, vamos analisar as outras. Letra D. A força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Q. Aí nós estamos se referindo à força elétrica, e nós sabemos que a força elétrica depende sim das duas cargas elétricas. Portanto, não se pode ser a letra D. Letra E. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q. Isso é uma verdade ou uma mentira? Ele independe da carga Q? Isso é uma verdade. Ele não depende da minha carga Q aqui. O meu vetor campo elétrico, ele depende exclusivamente dessa carga Q. Ah, professor, por que a letra C está errada então? O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. Este vetor, o campo elétrico ali, ele não será constante. Por que ele não pode ser constante? Justamente porque nós vamos observar que quando estamos trabalhando com esse vetor, com esse campo elétrico, nós sabemos que a distância que ela vai interferir nesse meu campo, na intensidade do campo elétrico. Por isso que ele não é constante. Portanto, resposta correta é letra E. O vetor campo elétrico em P é independente da carga prova de Q. Sim, ele não depende, ele depende exclusivamente da minha carga de fonte, a minha carga que origina o campo elétrico aí. Então, questão 2, letra E, a resposta. Questão 3. Com Q igual a 4 microcoulombs, colocado aqui, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeito a uma força elétrica de 1,2 newtons. Então nós temos uma força aqui equivalente a 1,2 newtons. O campo elétrico neste ponto P tem intensidade. Vejamos bem, nós temos duas fórmulas para a gente calcular o campo elétrico. A fórmula que engloba força e a fórmula que engloba distância. Neste caso, como o exercício deu para a gente a força de 1,2 newtons, nós devemos usar a fórmula que possui força. Então nós vamos usar a fórmula campo é igual a força dividido pela carga. Logo fica que o campo é igual a força 1,2 dividido pela carga 4 microcoulombs. Não esqueçam do micro jamais. Então é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, vai ficar, campo é igual 1,2 dividido por 4, é a mesma coisa que C. Quando a gente vai fazer essa divisão, 1,2 dividido por 4, nós temos que cancelar a vírgula aqui e acrescentar o zero. 12 dividido por 40 não dá, acrescento 0, 0 e vírgula, 3. 3 vezes 40, 120. Logo, o meu campo vai ser igual a 0,3. Esse 10 a menos 6 era negativo. Lembra que da outra vez, quando eu tenho uma divisão de um número por uma anotação, basta eu inverter esse sinal. Aqui era menos 6, então vai ficar 10 elevado a mais 6. Observando lá, nós não temos essa alternativa, eu posso andar com a vírgula uma casa. Quando eu ando com a vírgula uma casa para a direita, eu vou diminuir esse valor. Era mais 6, passa a ser a 5. Então, 3 vezes 10 a quinta newtons por coulombs. Esse, portanto, é o meu campo elétrico. Resposta correta, portanto, do exercício, letra A, ok? Essa é a fórmula, a maneira como nós vamos usar aí para fazer o cálculo do campo elétrico. Vamos à questão 4. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros, então eu tenho um ponto que está a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme de 2,7 microcoulombs. No vácuo, então quer aqui pra gente que nós determinamos aqui qual que seria a intensidade deste campo elétrico. Sabemos que a minha distância está em milímetros, não posso trabalhar com esse milímetros, eu tenho que transformar isso para metros. 3 milímetros transformando para metros é a mesma coisa que dividir por 1000. 3 dividido por 1000 é 0,03. O que eu vou fazer? Vou transformar isso em notação científica para facilitar na hora da resolução do exercício. Então esse 0,03 vai andar com a vírgula. 1, 2, 3 casas. Então fica 3 vezes 10 elevado a menos 3. Já que eu andei 3 casas. Tendo isso, posso jogar na fórmula. Campo é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Logo fica que o campo é igual a K. 9 vezes 10 a nona
vezes a carga 2,7 microcoulombs, 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3. O que eu posso fazer? Posso dividir esse 9 por esse 3, logo fica que o campo é igual a 9 dividido por 3, 3 vezes 10. Eu conservo a base, que é 10, e subtraio os expoentes 9 menos menos 3, menos com menos, mais 9 mais 3 vai ser igual a 12 vezes 2,7 vezes 10 elevado a menos 6. Então, voltando, o que eu fiz aqui? Eu dividi 9 dividido por 3, 3. Conservo a base, que é 10. Tá aqui, ó, vou pôr de preto aqui. Conservo a base, que é 10. E vou subtrair os expoentes 9 menos menos 3. Menos com menos, mais 9 mais 3, 12. 3 vezes 10 a 12. E copiei o restante do exercício. Vou multiplicar. 2,7 vezes 3. Logo, o campo vai ser igual a 2,7 vezes 3. 7 vezes 3, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Uma casa decimal, 8,1 vezes. Conservo a base, que é 10, e subtraio somo os expoentes. 10 com mais menos 6, mais com menos, menos 12 menos 6, 10 elevado a sexta potência, newtons por coulombs. Tenho aí, portanto, o campo elétrico, 8,1 vezes 10 elevado a mais 6. Resposta correta, letra D, portanto, do exercício 4. Resposta correta, letra D. Beleza? Dando sequência. Portanto, nós temos que calcular essa distância. Para a gente fazer o cálculo dessa distância, vamos usar a fórmula. Campo é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que nós temos o valor do meu campo. O meu campo vale 9 vezes 10 elevado a menos 1 é igual ao K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga menos 4, não preciso pôr o valor negativo, mas é 4 picocoulombs. Esse pico, que é o de P ali, equivale a 4 vezes 10, já que é picocoulombs, 4 vezes 10 elevado a menos 12, dividido pela distância ao quadrado. Aqui é como se estivesse sobre 1, vou multiplicar cruzado. D ao quadrado vezes 9 vezes 10 a 1 vai ficar 9 vezes 10 a menos 1, D ao quadrado é igual a 9 vezes 4, 36, vezes, conservo a base, que é 10, e vou somar os expoentes. 9 com mais menos 12, fica 9 menos 12, que vai ser igual a menos 3. Posso fazer isso, ou então eu poderia ter cortado o 9 aqui, mas só que agora isso aqui está multiplicando, eu passo dividindo. Portanto, fica que D ao quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3, dividido por 9 vezes 10 a menos 1. Vou dividir 36 dividido por 9, D ao quadrado é igual a 4 vezes. Conservo a base, subtraio os expoentes, vai ficar menos 3 com menos menos 1, fica menos 3 mais 1, menos 3 mais 1, 10 elevado a menos 2. O que é 10 elevado a menos 2? Ou o que é esse valor? Vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda, 0,04, olha só, duas casas para a esquerda que eu andei aqui. Como é uma potência, vai virar uma raiz. D é igual a raiz quadrada de 0,04, logo o meu D vai ser igual a raiz quadrada de 0,04, 0,2 metros. Essa é a distância. Portanto, resposta correta, letra B. A distância que foi dada aí, que foi pedido no exercício, a distância em metros. Ok? Questão 6. Na ilustração estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme.
Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire a maior energia potencial elétrica possível se for colocada no ponto. Veja bem, eu tenho que do meu lado esquerdo aqui está sendo gerado o campo. Então quer dizer que a minha carga ela está deste lado esquerdo, está gerando um campo. E eu tenho 3 pontos, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Qual dessas cargas aqui terá uma maior ação do campo elétrico? Sabemos que a distância ela é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor vai ser a intensidade do meu campo elétrico. Neste caso, portanto, nós temos que olhar aquela partícula que está mais próxima do meu campo elétrico. Qual partícula que está mais próxima do campo elétrico? É a partícula 1, da carga elétrica, na verdade. É a partícula 1, pois ela está mais próximo de onde o campo está sendo gerado aqui. Ah, professor, como que você sabe que o campo está sendo gerado na carga positiva ali neste caso? Porque nós estamos observando que ele está saindo dessa em direção a este outro lado ali. Então ele é gerado a partir daquela carga positiva. Por isso, a energia vai estar maior onde? Na carga 1. Portanto, resposta correta, letra A, ali para o valor desta carga elétrica, ok? Partícula 1, portanto, pois ela é a que está mais próxima da minha carga fonte, da carga onde está sendo gerada o campo elétrico. Questão 7. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é deixada numa região de campo elétrico igual a 100 newtons por coulombs. Calcule o módulo da força produzida sobre essa partícula. Então, o exercício que é a força que está sendo produzida ali. Então, veja bem, nós temos, neste caso, o campo e a partícula, e o exercício que era a força. Qual fórmula que nós vamos usar? A fórmula que se tem força. Campo é igual a força dividido pela carga. Quanto que vale o meu campo? O meu campo vale 100. Deu no exercício, olha lá. Uma região de campo elétrico igual a 100. É igual a força que eu quero descobrir, dividido pela carga 2 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplico cruzada, que é como se estivesse sobre 1. F vezes 1 é F. 100 vezes 2, 200 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Então, nós temos este valor ali, 200 vezes 10 a menos 6 newtons, o valor do meu campo elétrico. Então, resposta correta, letra B, 200 vezes... Não, desculpa, letra C, 200 vezes 10 a menos 6 newtons, né? A letra B está positiva, a letra C que é negativo. Este é o valor do meu campo elétrico, ok? Questão 8. Assinar a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. Então, sobre as propriedades da linha de força. Letra A. O campo elétrico é uma grandeza escalar? Já paramos por aqui. O campo elétrico apresenta módulo, sua intensidade, o seu valor numérico, direção e sentido. Portanto, o campo elétrico não é uma grandeza escalar. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, letra A, errado, porque ela é uma grandeza vetorial. Letra B. As linhas de força do campo elétrico são fechadas. Adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. Está falando que eles chegam, o campo chega na carga elétrica positiva e o campo sai da carga elétrica negativa. Isso é verdade? Não, sabemos que é ao contrário. Ele sai da carga positiva e chega na carga negativa. Então é falso. Letra C. As linhas de força do campo elétrico são abertas. Sim, elas são abertas. Emergem das cargas positivas, elas saem das cargas positivas e adentram as cargas negativas. Sim, acabamos de ver aqui, o campo elétrico ele sai da carga positiva e o campo elétrico ele chega na carga negativa. Portanto, já descobrimos aí, resposta correta, letra C.
Vamos ver a AD o que está falando. O campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga? Exclusivamente não. Sabemos que o campo também depende do meio onde está inserida. Se eu coloco na água, é um valor. Se eu coloco no ar, é outro valor. No vácuo, outro valor. Então ele depende da carga, foi dita, e do meio. Não é exclusivamente da carga. Portanto, a resposta correta mesmo, letra C. Questão 9. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, que ele foi gerado exclusivamente pelas duas cargas. Esse exercício é interessante porque ele está falando de campo elétrico resultante. Ou seja, nós vamos ter que calcular uma resultante ali entre essas duas cargas. E aí nós temos o seguinte, a carga Q1, que está a uma distância de 3 metros, olha, já trouxe até em metros pra gente, do ponto P. E a carga Q2, que está a uma distância de 2 metros do ponto P. Falou no exercício que a carga Q1 tem intensidade de mais 9 nanocoulombs. E a carga Q2 tem intensidade de 4 nanocoulombs. As duas cargas são positivas. Sabemos que o campo elétrico sai da carga positiva. Se ele sai da carga positiva, ele está indicando a minha carga para onde? Para lá, ó. Esse é o meu campo elétrico 1. Ele está empurrando a minha carga P. O campo elétrico na Q2 também é positivo. Então ele sai da carga positiva e o que ele está fazendo? Está empurrando o meu ponto P. Notamos que as duas setas elas estão em sentidos opostos, sentidos contrários. Quando duas forças, lá na segunda lei de Newton, matéria do primeiro ano, elas estão em sentidos opostos, sentidos contrários, para a gente calcular a sua resultante, o que nós fazemos? Subtraímos. A mesma coisa que vale para o campo. As duas cargas estão em sentidos contrários, então nós devemos que subtrair essas duas cargas ali. Então veja bem, para a gente fazer esse cálculo aqui, nós vamos calcular os dois campos. O campo 1, que eu vou usar a fórmula, K vezes Q1 dividido pela distância ao quadrado. Logo, o campo 1 vai ser igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, 9 nanocoulombs. O nano vale 10 elevado a menos 9. O milli é 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. Então 10 a menos 9 dividido pela distância, que é 3 ao quadrado, então vai ser 9 também. Então olha só, 10 a nona com 10 a menos 9 eu posso cortar. Aqui 3 ao quadrado é 9, posso cortar, sobrou aqui para mim 9 newtons por coulombs. Esse é o campo 1 que nós encontramos. 10 a 9 com 10 a menos 9 eu corto. 3 ao quadrado é 9 dividido por 9. Posso cortar. Sobrou o 9 ali. Calculo o campo 2. K vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Campo 2 é igual a K. 9 vezes 10 a nona. Vezes Q2, 4 nanocoulombs. 4 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância, que é 2. 2 ao quadrado vai ser igual a 4 também. Então eu vou poder cortar aqui também, ó. 10 a 9 com 10 a menos 9 eu corto. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 4, 1. Sobra quem para mim também? 9 newtons por coulombs. O problema não quer o campo resultante. Elas estão em sentidos opostos, logo o meu campo resultante é igual ao campo 1 menos o campo 2. O meu campo resultante, 9 menos 9, vai ser igual a 0 newtons por coulombs. Esse é o meu campo resultante, portanto, dentro do exercício, calculo o campo 1, calculo o campo 2, estão em sentidos opostos, eu vou subtrair esses dois campos aqui, né? E o exercício traz para a gente
que vai ser igual dentro dos exercícios propostos. Questão 10. Uma carga pontual Q positiva, tá? A carga é positiva, já falou no exercício aí, gera um campo elétrico num ponto P a 0,5 metros dessa carga. O campo tem intensidade de 7,2 vezes 10 a 6 newtons por coulombs. O exercício quer que a gente determine o valor dessa carga Q. Então nós temos que calcular essa carga Q aí. Como ele deu para a gente a distância, eu vou usar a fórmula. Qual fórmula? Que engloba a distância. Campo é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Logo fica, o campo vale 7,2 vezes 10 elevado a 6, que é igual ao K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q que eu quero descobrir, dividido pela distância que já está em metros, 0,5 elevado ao quadrado. Resolva a potência primeiro. 7,2 vezes 10 elevado a sexta é igual a 9 vezes 10 a nona vezes Q, dividido 0,5 ao quadrado é 0,25. Aqui é como se estivesse sobre 1, multiplico cruzado. 9 vezes 10 a nona Q é igual, vou multiplicar, 7,2 vezes 0,25. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Somo 0. 6 com 4, 10, vai 1. 3 com 4, 7 e 1, 8. Desço 1. Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3. Logo 1,8. Então é 1,8 vezes. Mantenho 10 elevado à sexta potência. Esse 9 vezes 10 a nona está multiplicando, ele passa dividindo. Logo fica que o Q é igual a 1,8 vezes 10 elevado à sexta, dividido por 9 vezes 10 elevado à nona. Faça essa divisão. 1,8 dividido por 9, eu preciso igualar as casas decimais. Acrescento 0, some a vírgula. Como não dá para dividir, 0, 0 e vírgula. 180 dividido por 90 é 2. 2 vezes 90, 180. Logo fica que o Q é igual a 0,2 vezes. Conserva a base, subtrai os expoentes. 6 com menos 9, menos 3, o valor equivalente. Como não tem essa opção aqui, o que eu tenho que fazer? Andar com a vírgula uma casa. Ando com a vírgula uma casa para a direita, o meu valor aqui tem que diminuir. Então fica 2 vezes 10 a menos 4 coulombs. Essa é a intensidade da carga. 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4. Resposta correta, letra A. Fazemos o cálculo aí, ok? Bom, estão corrigidas as atividades. Espero que vocês tenham sanado as dúvidas. Se ainda tiver ficado qualquer tipo de dúvida, pode estar mandando no grupo aí, que eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado e boa semana para todos aí.